Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Audaz. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial. E vocês sabem que o propósito do nosso podcast em relação a estarmos fazendo isso é conversarmos a vida na vida, é compartilharmos as experiências, a caminhada ministerial, a vida cristã com as suas práticas diárias, seus desafios, as suas dificuldades, as suas vitórias. E eu quero te convidar, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal agora, ative as notificações para que você possa receber todos os nossos conteúdos. E está aqui com a gente o nosso amigo, brother, Pastor Ismael, homem de Deus. Obrigado. Glória a Deus. Muito obrigado, Sandro. Para mim é um prazer estar com vocês. Muito bom a gente estar junto. Pastor Ismael, pessoal, só para vocês saberem aqui, me pastoreou por muitos anos na Igreja Batista Menorá ainda, quando ele estava lá. E é um homem de Deus que a gente tem andado há muitos anos juntos e hoje ele está vivendo sua jornada ministerial. E a gente quer saber, Pastor Ismael, a sua história, como foi que você conheceu Jesus, como foi que você teve um encontro com Jesus, tudo que você está vivendo. Vamos conversar um pouco, a gente quer conhecer a tua história. Vamos lá. Vou abrir o livro e começar contando um pouco da minha história. Eu nasci no lar evangélico, né? Eu nasci no lar evangélico, meu pai era pastor. Sim. E era pastor da Igreja Brasil para Cristo. Só que aquela questão, né, Sandro? As pessoas nascem no lar evangélico, mas elas precisam ter as suas experiências. Sim. E se converter ao Evangelho, a Jesus Cristo. E eu então me converti, mesmo nascendo no lar evangélico, eu me converti, na verdade, com uns 16, 17 anos de idade. Eu já estava, meus pais se separaram e houve tantas situações que eu não vou entrar no mérito agora, né? Em outro momento a gente pode até contar isso para vocês, da experiência que eu tive como filho e a situação que eu enfrentei. Mas no que a gente vai tratar hoje aqui é a respeito da nossa conversão. Sim. Então eu me converti com uns 16, 17 anos de idade. Mas aí você nasceu num lar cristão? Isso, eu nasci num lar cristão. Sim. E eu participava de todos os cultos e tal, meu pai pastor pregando e tal, e via tanto aquele mover de Deus, mas a questão pessoal de nós falarmos assim, olha, eu sou convertido, não tinha nem noção do que era isso. Sim. Mas na verdade já havia o que? A semente sido lançada no nosso coração para que nós pudéssemos servir a Deus. Sim. Só que nós não tínhamos essa compreensão, esse entendimento. Então a conversão veio de fato, foi com 17 anos de idade. Quando eu chego na Igreja Batista da Lapa, ali eu me converti com o pastor Davi Clava, inclusive até uma questão peculiar. Eu namorava uma determinada moça e ela não queria ir na igreja. No entanto, eu levei ela uma vez. Sim. E nisso que eu terminei levando ela, eu convidei novamente para que ela voltasse comigo. Só que ela não quis. Sim. Ela foi para o bailinho, onde nós estamos acostumados a ir, na época. Mas quando eu me converti, de fato, aí eu deixei essas coisas de lado. Só que ela não veio. E aí o Espírito Santo, eu trabalhando, onde eu trabalhava na Rua Boa Vista, lá no escritório trabalhando, o Espírito Santo falou assim, olha, você vai desistir dessa moça. Do nada. E eu gostava dela, né? Até tem uma brincadeira. E aí ela já era da igreja onde você estava na Lapa? Não, ela nem era evangélica. Ela não era... Não era evangélica. Entendi. Porque eu não estava convertido ainda. Eu só me converti depois. Sim. Quando eu me converti, eu convidei ela. Sim. Tá certo? Eu convidei ela para participar conosco na igreja. E quem sabe ela pudesse se converter também. Mas só que não aconteceu isso. E o Espírito Santo chega para mim e fala assim, olha, desista dela. Eu peguei e desisti. E eu comecei a minha vida com Deus ali na Lapa e segui em frente. Então, só um detalhe, pastor Ismael. Então você estava na igreja, em outra igreja, no caso, numa outra comunidade, uma outra igreja junto com seus pais. E você viveu, desde quando você nasceu ali na igreja, junto com os irmãos, mas você ainda não tinha tido um encontro com Jesus e você estava vivendo uma vida, normal, assim, dia a dia.
curtindo sua vida, mesmo estando na presença de Deus, vendo tudo que estava acontecendo, mas você ainda não conseguia. Aquilo não fazia sentido ainda para você. Então, é só para esclarecer essa questão, só para trazer um esclarecimento. Meus pais eram evangélicos. Meu pai era pastor da Igreja Brasil para Cristo. Cresci nesse lugar. Sim. Só que meus pais se separaram. A família ficou totalmente perdida. Ninguém mais ia à igreja. Sim. O pessoal então ficou afastado do evangelho. Nós íamos até por uma questão de... Nós éramos acostumados. Mas quando meus pais se separaram, então nós esquecemos também essa vida. Nós não íamos mais. Aí o que acontece? Eu comecei a me envolver com baile, com essas questões e tal. Foi quando eu conheci essa moça, começamos a namorar e tal. Mas quando eu chego aos 17 anos, o que acontece? Eu recebo um convite, e aí nesse convite eu me converto a Jesus, com 17 anos de idade. Sim. Aí começa a minha vida de conversão. Sim. Aí que começa. Sim. Então houve um período que eu fiquei afastado, e depois... eu me converto de fato agora, e a minha vida começa daí para frente. Sim. Foi quando eu entrei na Igreja Batista Lapa em 1982. Faz tempo, né, gente? Não vamos nem fazer conta, que senão o pessoal vai rachar o bico aí, não vai dar certo. Sim. Mas tudo bem, vamos lá. A idade, né? Também a aparência já não tem como esconder, né? Então a gente começa a ter uma experiência. Nessa conversão, eu falo para essa jovem: você quer ir comigo na igreja? Ela falou: não quero. Então, eu desisti dela e continuei a minha vida com Deus, servindo a Deus. Aí eu mergulhei. Só um detalhe: quando eu ia quando estava no mundão, frequentando os bailes, era sexta, sábado, domingo, sexta, sábado, domingo. E quando eu me converti, aí foi com a mesma intensidade que eu estava no mundo, indo para os bailes, etc, etc. Eu agora, quando eu venho para Jesus... Agora o que era? Sexta, sábado, domingo. Evangelismo, era monte, era Vale da Bênção, era culto. Então eu me envolvi, eu mergulhei na igreja, na palavra, para eu me fortalecer. Aí foi quando Deus veio confirmando a nós, o ministério. Aí houve uma trajetória, fiz seminário, fiz Verbo da Vida, fiz Igreja de Deus, né, que era uma faculdade teológica também na época. E aí a gente vai... levando a nossa vida. E pastor Ismael, uma coisa que... como foi esse processo, na verdade, quando você fala que se converteu? Claro que a gente tem várias pessoas assistindo esse podcast e muitas vezes as pessoas podem não entender esse se converteu nesse aspecto da palavra. Mas como foi essa experiência que você teve com Deus? Conta pra gente que você fala assim: cara, fui impactado agora, entende aí... Como que foi exatamente esse momento que você falou assim: cara, eu preciso andar na direção ao contrário? Cara, isso aí acho que é muito importante eu comentar, porque eu tenho na minha memória, Sandra, até hoje, isso é muito claro, é muito cristalino na minha mente, é como se eu estivesse vivenciando novamente o momento em que eu me converti. Eu recebi um convite para irmos para Hortolândia, na casa de um irmão. Através da minha irmã, ela falou assim: olha, vamos levar meu irmão e tal. E nós vamos para casa desse irmão. E aí tinha um grupo de irmãos, nos reunimos nessa casa, até na época era a época de carnaval. Sim. Olha só que interessante, era época de carnaval. Poxa, carnaval, eu estava indo para Cananéia, curtir, entendeu? Sim. Mas aí, nessa época, rapaz, quando eu sou convidado para ir para Hortolândia, lá eu me converti. Por quê? Tinha os cultos, eu participava do culto, eu chorava, quer dizer, então era uma mistura de emoções, e você percebe que não era só emoção, mas também tinha o Espírito Santo ali já trabalhando. Sim. E aí chega uma irmã e fala assim: Ismael, você nasceu num lar evangélico. Meu Deus. Puxa vida, rapaz. E eu já estava, eu já sou chorão por natureza, sim. Não parece, mas eu sou muito chorão na presença de Deus. E aí eu comecei ali, você não queria se entregar a Jesus? Cara, só faltava isso. E naquele exato momento, quando ela falou isso para mim, foi a chave que virou no meu coração. E eu falei assim: Deus, eu quero continuar a obra que meu pai parou. Meu Deus. Cara, foi algo assim que... sabe que na emoção a gente fala, mas a gente... parece que
Deus não está nem escrevendo isso. Por isso que palavras são sementes, palavra tem poder de vida e de morte. E eu falei assim, Deus, eu quero continuar a obra que meu pai parou, porque meu pai tinha parado, depois que ele se separou da minha mãe. E isso, eu senti aquele fogo ardendo no meu coração. Aí depois eles oraram por mim e tal. E nós fomos para a Praça da República, na Praça da República, não, praça lá em Hortolândia, carnaval comendo solto lá. Eu já fui pregar na praça também. Imagine, sabe? Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Mas sabe que você, quando está naquele fogo, naquele primeiro amor, que você fala nada com nada, e as pessoas aceitam Jesus, e tal, nossa, que coisa maravilhosa. Então isso para mim foi muito marcante. Sim. Agora, para mim, o marcante mesmo foi a expressão. Deus, eu quero continuar a obra que meu pai parou. Isso para mim marca até hoje. Até hoje. Isso é muito latente no meu espírito. E eu vejo que... e Deus levou a sério. Eu creio que nesse momento Deus levou a sério. Não, ele está falando algo, talvez pela emoção, ele não está compreendendo lá na frente o que vai acontecer com ele. Mas eu entendo que a partir de instante deu start. Ativou no meu coração, através dessa palavra que foi liberada, Senhor, eu quero continuar a obra que meu pai parou. Cara, foi algo assim extraordinário. E aí nós viemos, e aí nós começamos a trabalhar, a se envolver na igreja, como introdutor, sabe, eu não mexia nada de som na Igreja da Lapa, eu nem mexia nada de som. Mas sabe aquele negócio de você quer estar na igreja fazendo algo? Você quer se sentir útil na igreja? Você não quer apenas estar na igreja por estar, porque alguém está te obrigando. Não, havia uma sede no meu coração. Se era para carregar fio, vamos carregar fio. Se é para apertar o botão on, off, vamos apertar. Ajudei no som. Só preciso estar aqui, né? Eu só preciso estar aqui. Eu preciso estar envolvido, inserido nesse contexto. Eu não posso ficar distante. Então esse fogo fez com que eu permanecesse diante da presença de Deus até hoje, graças a Deus, né? Hoje eu falo 6.0 sem fazer lipo, sem fazer nada, né? Inteiro. Então estamos aí, cara. Estamos aí nessa pegada. E uma coisa que você falou que eu vejo que é interessante, né, Pastor Ismael? Você falou muito da sua intensidade em relação ao que você fazia fora da igreja, agora, tipo, na verdade, assim, vivendo para você mesmo, e depois quando você vem e conhece o Evangelho, você é tocado por Deus, você começa a andar na direção oposta. E aí, quando você estava falando, eu me lembrei de Saulo no caminho de Damasco, né? Ele perseguindo a igreja, encontra Jesus, e aí o perseguidor se torna agora perseguido. Então ele começa agora a pregar o Evangelho. Isso é importante, muito importante isso que você falou, pelo fato do contexto verdadeiro, do significado verdadeiro de conversão, de arrependimento. Ou seja, você estava numa direção onde você vivia para você mesmo e agora você muda de direção e você começa a dar sua vida pelo reino de Deus, a se envolver na igreja local, a trabalhar na igreja local e ainda assim você recebe o poder do Espírito Santo ali e vai pregar o Evangelho logo no carnaval. Isso é um exemplo de conversão. Cara, isso é um exemplo de arrependimento. Foi a primeira oportunidade, assim, mas como Deus vai me usar? Né? Aquele questionamento que todos nós temos, né? Mas será que Deus vai me usar? Será que eu tenho condições? Será que eu vou saber expressar alguma coisa? Na verdade, nós até sem muita experiência expressamos coisas que a gente nem entende. Mas Deus está direcionando todas as palavras ali e vai caindo no coração de um, caindo no coração de outro, e as coisas vão acontecendo naquilo que você não está enxergando. Nós estamos no mundo físico, mas no mundo espiritual as coisas estão acontecendo. E as coisas começam a acontecer e você nem imagina o que Deus está fazendo. Mas Deus está se movimentando, o Espírito Santo está se movimentando. E assim foi, rapaz. Aí eu sei que se eu pudesse contar detalhes, existem muitos detalhes aqui que eu poderia compartilhar. Mas eu me envolvi na igreja, ali na Lapa, onde foi a nossa escola, o apóstolo Paulo, né, o Paulinho, né, com todo carinho, amigo nosso, hoje é apóstolo de vocês aí, e a gente nós trabalhamos juntos ali também, mas assim, em especial, eu, Ismael, como eu me dedicava
E como até hoje eu me dedico. Sim. Até hoje eu me dedico. Eu não tenho tempo ruim, qualquer tempo para mim é tempo, é sol, é chuva, não tem distância para mim, é para buscar alguém, para alcançar alguém, para tocar na vida de alguém. Eu não meço esforços, eu vou. Eu não tenho esse negócio, depois eu passo, depois vejo um outro dia, não. Se precisar de mim agora, é só tocar o telefone. Qual o problema? A dificuldade é um problema sério, eu e minha esposa estamos juntos. Mas interessante, para chegar a esse ponto, a nível de Igreja da Lapa, né? Só para a gente trazer a conversão, a consistência da conversão. Sim. Né? Porque existe aquele fogo de palha que começa e depois a pessoa debanda. Sim, não é verdade? Sim. O cara fica todo emocionado, se empolga, chora, mas depois não dá continuidade àquilo. Sim. E a única forma da gente dar continuidade à conversão e ela ser eficaz na sua vida, eu gosto muito de citar Hebreus capítulo 4, versículo 12. E diz assim, a palavra de Deus, o que ela é viva. Ela mexe. Ela mexe para nos transformar. Eficaz porque ela é verdadeira. Ela permanece. Por isso que ela é eficaz. E nela não há sombra de variação. Né? E aí eu me envolvi na igreja ali. Cantava no coral jovem. Atuando também no coral jovem, trabalhando junto com os jovens lá da Lapa, com o pastor João. Na época, até o André teve aqui, né, do apóstolo Rubens, teve aqui. Eu vi um pouquinho do podcast de vocês também ali, o Andrezinho falando. Mas o Rubinho, ele era líder da mocidade na época. Então nós temos muita história de Igreja da Lapa. E trabalhei em várias áreas na Igreja da Lapa. Como introdutor, recepção, som. Não entendia nada de som, mas olha, falavam assim para mim, Ismael, só faz isso, aperta o botão on e off. Eu já achava o máximo, cara. Sim. Já achava o máximo. Pô, tô sendo útil para alguma coisa. Com certeza. Entendeu? Então, e eu fui me envolvendo, e aí eu fui buscando o que? O crescimento. Vale da Bênção, vigília direto, evangelismo, Praça da República, Jaguaré, enfim. Então a minha vida ela foi constante. Até que então, nesse período, eu lá cantando no coral jovem, eu não tinha interesse em namorar ninguém. Até vou abrir algo assim. A minha mãe falou assim, meu filho, você não quer namorar ninguém, tá com algum problema, tá com alguma dificuldade. Eu falei, não, mãe, eu tô focado na obra, eu não quero namorar, não quero me envolver com ninguém. Entendeu? Eu não quero me envolver com ninguém, porque esse fogo que está ardendo no meu coração é para eu intensificar o meu coração em Deus, crescer na graça, crescer na graça e no conhecimento, como diz o livro de Atos, crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Então meu coração estava ardendo por isso. E a gente participando do coral jovem, aí foi quando eu era secretário do coral jovem da Igreja da Lapa. Fazia chamada de todo mundo e tal, chamava o nome da Valéria, que hoje é minha esposa. Né? Vamos fazer 35 anos de casado, agora dia 25 de junho. Sim. Né? 35 anos 35 anos. Só 35 anos, cara. Eu tô namorando. Estamos em lua de mel ainda, entendeu? Os filhão aí, estão aí, já netinha tá chegando, vai vir mais uma cambada de neto aí também. Não sei como vai ser isso aí, né? Vamos ver se esse povo trabalha, fazer alguma coisa, né? É isso aí, pastor. Você falou uma coisa muito interessante aí, pastor Ismael, que hoje a gente sente muita falta. Na verdade, assim, a gente tem um déficit dessa nova geração em questão de servir na igreja local. Você percebe que hoje parece que as pessoas elas preferem ficar, tipo assim, sem fazer nada, ao invés de ser útil nessa questão do reino. E uma das coisas que eu aprendi muito também nessa jornada de crescimento e desenvolvimento, porque só existe uma forma de a gente desenvolver a nossa salvação, como Paulo fala, né? É dentro do corpo. Dentro do corpo. Não tem como a gente, não, beleza, eu vou viver minha vida de oração, ou eu vou viver minha vida de aqui sozinho, mas isso não funciona. Porque você falou uma coisa que é muito importante, para a gente poder desenvolver, solidificar a nossa conversão, a gente precisa estar na igreja, com os irmãos. Tem que estar envolvido. Se envolvendo, ajudando, precisa. Servindo, porque o serviço no corpo de Cristo
é aquilo que vai trazer edificação no corpo, no contexto corpo geral, que inclui a nossa própria vida ali dentro do corpo, né? Sim. Que isso que é importante. Então, você falou muito bem sobre essa questão da solidificação, da conversão. E o que você acha hoje, e o que você tem de conselhos práticos, até mesmo dentro disso? Porque Deus, ele não muda, né? Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E a forma de Deus estabelecer o seu reino e a gente crescer em graça, conhecimento e sabedoria é a mesma. Sim. O quão é importante, falando para os jovens que estão nos assistindo, até mesmo os adultos, fala dessa importância de você servir na igreja local e o quanto isso é importante para desenvolver a tua vida espiritual e também o teu ministério. Eu vejo isso de uma forma bem prática. Sim. Eu entendo que cada pessoa tem um chamado. Até tem um clichê que todo mundo fala, Deus tem um propósito na tua vida. Sim. É nítido que Deus tem um propósito. Até porque se Deus permitiu a tua existência, essa questão de falar, olha, Deus tem um propósito, vou falar entre aspas, com todo respeito, quem tem esse hábito de falar, mas parece fica no vazio. Porque se Deus permitiu a tua existência, Deus já tem um propósito. Sim. Se você vai lá em Jeremias capítulo 1, te conheço no ventre materno, antes da tua formação, antes que te formasse, eu já te conhecia. Sim. Se Deus então permitiu a tua existência, é que ele então tem um propósito. E o que acontece? Eu percebo hoje, nitidamente, vendo os jovens, eles querem aparecer. E na verdade não é aparecer, é fazer. E as coisas vão acontecendo de uma forma bem natural. Eu sempre me coloco assim, quando eu entendi o evangelho e a conversão na minha vida, eu queria estar fazendo alguma coisa. Ou era varrendo, ou era carregando, ou vamos fazer alguma coisa. Gente, precisamos de gente para carregar, vamos fazer isso, vamos fazer isso, e vamos fazer. O que vai acontecendo lá na frente, Deus já está preparando o caminho, Deus já está te treinando para algo lá na frente. Sim. E é interessante que as pessoas querem chegar lá na frente sem antes começar a fazer aqui embaixo. É verdade. Isso é fato. Eu preciso ser visto. Não, você não precisa ser visto. Deus já te viu. Deus já te criou. Deus já te gerou. Então ele já te viu antes da formação do mundo. Sim. Antes que você fosse formado. Então ele já te viu. O que você precisa fazer é se predispor diante de Deus e fazer as coisas de uma forma natural. É lógico que as coisas vão sendo acrescentadas na vida da gente. Hoje você é um pastor. Sim. Mas chegou no estalar de dedo? Não. Levou um tempo? Muito. Eu lembro quando eu estava lá liderando jovens ali, né? Hoje o pastor Geraldo, hoje o pastor Sandro e tal. Eu lembro quantos jovens ali, cada história, tem cada experiência, cada indivíduo que eu encontrei ali e pessoas que marcaram a minha vida e trouxe crescimento para mim. Sim. Em alguns momentos trouxeram até desgaste. Sim. Sabe? Você correr atrás do peão. Vamos lá, cara, você é importante para Deus porque desgasta. Humanamente falando, desgasta. Sim. Se a gente fala assim, não desgasta. Não, desgasta. Desgasta, sim. Mas sabe o que nos impulsiona mais? É o Espírito Santo. É quando você entende o chamado. E que você não está fazendo apenas por aquela pessoa. É para o reino de Deus. É para o reino de Deus. Então isso faz com que isso me impulsionava. E eu vejo hoje, a geração de hoje, eles vão ser muito empurrados. Você tem que fazer para Deus te abençoar. E eu acho que não é isso. Até estava falando com um jovem agora recente. Ele falou assim para mim, pastor, eu preciso estar na igreja para me fortalecer. Eu falei assim, não. Você está equivocado, meu filho. A igreja é um lugar de comunhão, de crescimento. Você precisa estar inserido em Deus. Para você permanecer na igreja. Para você permanecer na comunhão dos santos. Porque você pode estar na comunhão dos santos e não estar em Deus. Como nós conhecemos muitas pessoas que estão na igreja, mas estão com a cabeça longe. Saiu da igreja, fecharam-se as portas, agora vou ver a minha vida. Aí chega aqueles dias de culto, né, que hoje é quinta-feira, chega o culto de quarta, de sábado, de domingo, aí eu tenho que ir, porque senão o meu líder vai me chamar. Não é esse conceito. Então Deus não vai acrescentar nada na vida dessa pessoa, se ela não mudar, e ela não entender a conversão na vida dela. Então eu entendi isso na minha vida.
Isso é muito, muito claro para mim. Eu me empenho, me esforço muito. E talvez o conselho que eu pudesse dar para os jovens aqui, ministerialmente falando, é que eles não precisam olhar para as pessoas fazendo com que elas os vejam. Elas precisam olhar para Deus Sim. e falar: Deus, eu estou aqui para te servir, a tempo e a fora de tempo. E se dedicar à obra de Deus, se santificar. Aí Deus vai acrescentando. Se essa pessoa tem um chamado pastoral, se essa pessoa tem um chamado para alguma área da igreja, Deus vai acrescentar também. Vai desenvolvendo, né? Vai desenvolvendo, mas Deus não vai acrescentar uma pessoa que começa e para. Eu gosto muito de um texto que para mim é muito forte, eu tenho no meu coração muito marcado, Isaías 26:3, se não me falha a memória. Que Deus abençoa aquele cujo propósito é firme. E eu percebo que as pessoas não são firmes, eles não são firmes. Eu só quero que é conveniente a mim. Aquilo que eu gosto de fazer. Nem tudo que na igreja eu não faço aquilo que apenas eu gosto. Eu faço o que é colocado em minhas mãos. Sim. Já ouviu? Talvez você já tenha se deparado com pessoas. Eu não gosto de fazer isso, então eu não vou. Sim. A gente encontra pessoas assim. Sim. Não. Agora, como você quer que Deus acrescente se tudo que vem às tuas mãos você não faz? E a Bíblia fala: tudo que vier às tuas mãos, faça como se fosse para Deus. Agora vamos falar na parte espiritual e também na questão profissional. Você quer crescer profissionalmente, você quer ser bem remunerado, você quer chegar num patamar assim mais lá na frente, como gerente, enfim. Você tem que desenvolver com excelência. Sim. Então é isso que eu vejo, né? Ministerialmente falando e também a nossa vida no cotidiano. Sim. E aí você percebe que isso, as atitudes dentro desse contexto vai trazendo o desenvolvimento e o crescimento nesses aspectos, como você falou. E pastor Ismael, seguindo após você se converter, você encontra Jesus, começa a pregar o evangelho, e aí depois disso você está ali com 17, 18 anos, você cresce ali dentro do Ministério de Juventude. Conta pra gente como foi. Aí você conhece tua esposa, que hoje é a Valéria. Rapaz, é interessante. A Valéria, ela, na verdade, ela já nasceu num lar evangélico. E a Valéria cresceu no lar evangélico, sempre foi ali aquela mulher assim de Deus, muito, muito temente a Deus, muito focada nas coisas de Deus. E eu encontro ela nesse coral da Lapa. E ali eu marquei até hoje, quando eu até brinco, né, com as pessoas que quem me cantou foi a Valéria, não foi eu que cantei a Valéria, né? Porque eu estava descendo uma rampa e ela falou assim, ela era secretária dos jovens lá e tal, e ela falou assim: vai fazer aniversário, né? É aquela conversinha furada. Eu falei assim: vou. Podia pagar. Acho que ela falou assim: podia pagar uma pizza. Então ela já estava me cantando, né, meu? Eu até brinco isso com ela fica até nervosa comigo. Mas só para quebrar o gelo mesmo. E lá eu conheço então a Valéria na igreja. Eu falei assim: Deus, eu não quero namorada. Eu não quero noiva. Eu quero uma esposa. A minha oração foi muito nítida. Esse negócio de namorada, cara, namorada. Então, namorar pra quê? Tem que ter um propósito. Tem que ter um objetivo, propósito. Né? Na verdade, um cara, objetivo. Me perdoe, né? Me perdoe os caras de pau de hoje, né? Os jovens de hoje. Só quer apertar aqui, apertar ali, apertar. Cara, não é isso, cara. Não pode se abrasar, né? Não pode. A Bíblia fala, não pode se abrasar, cara. Sim. Então você tem que buscar. Você quer crescer, você quer ser abençoado. Não pede uma namorada. Trabalha, se prepara e pede uma esposa. Namorada, quem precisa namorar é para passar tempo. Agora, se você pedir uma esposa e você alinhar o seu coração com dela e o coração de vocês estiverem alinhados ao coração de Deus, o casamento vai ser abençoado. E assim nós fizemos. Então eu pedi a Valéria em namoro em 1º de maio de 87. Dia 12 Você já estava há quanto tempo na igreja aí? Rapaz, eu estava na igreja fazia o quê? 4 anos. Sem namorar ninguém. Ali, tipo... Então a gente conversava, tudo bem, tal, mas eu estava focado nas coisas de Deus. Não queria namorar com ninguém. Sim.
Até minha mãe ficou meio assustada. Meu filho, tá tudo bem contigo? Não, meu amor, mamãe, tá legal, tô tudo. Tô em paz. E aí, quando foi 1º de maio de 87, eu peço a Valéria em namoro. Dia 12 de junho de 87, já 1 mês e 12 dias, eu peço ela em noivado. 1 ano e 12 dias. Não, 1 mês e 12 dias. 1 mês e 12 dias. Porque eu não queria um namoro, eu queria casamento. Você estava focado. Eu estava focado. E outra, sem antecipar nada. Sim. Não é, agora eu vou casar porque aconteceu. Não. Vamos fazer tudo certo. Glória e para não pecar, para não sair fora dos princípios de Deus, então vamos casar direitinho. Então, 1º de maio, peço namoro de 87. 12 de junho de 87, 1 ano e 12 dias, já agora estou noivo, que foi uma surpresa para o meu sogro. Ele estava trabalhando, quando ele chegou na casa dele, eu já estava noivo com a Valéria. Eu quase matei o velho, pô. Quase matei ele. Eu quase matei o velho, cara. Quase matei o cara, porque... Sou um homem de Deus, cheio de espírito. Falei, cara, você... É bom você... Não, eu falei, eu estou entrando na casa do senhor para casar, não quero namorar. Sim. Entendeu? E depois, quando foi dia 25 de junho de 88, aí eu casei. Cara, 35 anos namorando, velho. Só todo vapor, velho. Entendeu? Todo vapor. Quantos anos você tinha aí já? Olha, eu tinha 24 anos, de 24 para 25 anos. 24. E aí, é interessante que a Valéria falou assim, Deus, eu só quero um homem que tenha um chamado para o ministério. E eu já tinha despertado isso no meu coração, Deus, como eu falei lá atrás, Deus, eu quero continuar a obra que meu pai parou. Sabe que em determinado momento, eu esqueci isso, mas Deus fez o quê? Relembrou. Ele registrou e trouxe a minha memória novamente. Aí eu fui fazer seminário, fiquei na Lapa, fiquei de 14 a 15 anos na Lapa, vim com o pastor Paulo na época, Paulinho de Faria, que hoje é apóstolo. Vim com ele em 94, 95, chegamos aqui. Nesse tempo aí, você ainda não tinha nascido seus filhos? Ou já tinha? Tinha nascido só o Felipe. Só o Felipe. Né? O Felipe já tinha, acho que uns 5 aninhos aí, o Felipe. Sim. E aí, cara, aí veio pra cá, sem a Rebeca. Depois, inclusive, nasce a Rebeca, né? Depois vem a Rebeca. Mas o Paulinho me chamou para trabalhar com os jovens. E aí, cara, era muito louco. Paulinho dando aula para os adultos aqui, ou com os jovens. Depois a gente estudava a mesma lição. Aí o Paulinho estava falando, no mesmo instante, estava falando a mesma coisa que ele. Era uma conexão muito, muito legal. E eu já falo baixo, né? Minha voz é fina pra caramba, né? Eu falo muito baixo. E a minha voz é muito, muito fina. Então, então dava aquele eco na igreja. Sim. E não era tudo aquilo. Era só um pedacinho só ali. Eu lembro dos acampamentos. Cara, os acampamentos, nossa. E aí a gente ficava cansado no final e você começava a fazer os cultos e dava uns berros com a molecada e a galera, tipo, não tem como dormir, não cara. Tem. Aqui é fire, velho. Não tem. E eu falei assim, cara, tu não jogou a bola o tempo todo, agora vai ouvir palavra, cara. Sim. Aí eu falava pra equipe, gente, faz uma varredura no acampamento. Quem estiver dormindo, já traz no tapa pra cá, traz arrastado, mas não vai ficar dormindo, não. Mas sabe o que é legal? Ao mesmo tempo que nós víamos o respeito das pessoas, eles tinham assim, né? Eles tinham um respeito com a gente. Sim, eles tinham um respeito. Eu não abusava dessa autoridade. Eu ganhava o coração delas. Sim. Eu estava com o pessoal, brincava com o pessoal, não tinha aquele negócio assim, sabe? Eu sou o líder, eu sou o Mega Blast Plus e vocês não. Sim. Somos todos iguais. Então eu ganhava o coração, o jovem rebelde, eu trazia para perto. Cara, você é importante para Deus, cabeção. Você é importante, cara. Muda a sua vida, mano. Precisa mudar a sua vida. E então eu ganhava o coração deles. Até tem um exemplo, num acampamento, que tinha um jovem que saia da igreja, até você vai lembrar o nome dele aí, ele morava em frente à igreja ali, sim. E ele, muito envolvido na igreja, depois saía, desaparecia e tal. Nos acampamentos o cara aparecia. Sim. Eu quero um acampamento. A gente sempre abençoava a vida do abençoado. Sim. Sempre abençoado. Mas nesse dia, eu deixei meu coração peludo. Eu não vou abençoar esse cara, não merece.
Porque já tinha feito uma vez, 2 vezes, 3 vezes. O cara não dava continuidade. Não dava continuidade. Sim. E, cara, como tu quer que Deus te abençoe, infeliz? Sim. Deus quer te abençoar, cara. Você tem que mudar de vida. Deus quer usar a tua vida. E era um cara muito arrojado, muito legal. Mas, no entanto, nesse dia, o pessoal começou a entrar no ônibus e tal. E eu sempre era o último a sair, porque os ônibus saíam. Eu saía por último, para ver se estava todo mundo. Depois eu tomava a frente e arrastava todo mundo para o acampamento. Eu pegava a frente e vinha arrastando todo mundo, né? E aí, ele ficou lá com a malinha dele lá. Ismael vai quebrar o coração, vai me enfiar no carro dele e vou levar. Cara, eu fui para o acampamento com o coração cortado, mas não levei infeliz. Eu não levei. Por quê? Eu já tinha dito. E ele foi usar, fazer com coisas que não agradavam a Deus. Foi usar o dinheiro para outras coisas. E pastor Ismael, quando você está falando dessa época, eu lembro bastante que a gente chegou a fazer acampamentos no sítio da Batista da Lapa. Você lembra disso? Não, olha, da Lapa, no sítio da Batista da Lapa, nessa época... No Radical você estava. Eu lembro que uma vez... Eu lembro, mas eu acho que eu já não estava mais liderando. Porque nessa época, quando eu saí da liderança, e o pastor Paulo, na época, falou assim, olha, eu tenho um propósito para ser um desafio para você. Sim. E para mim, aqui no meu coração, eu já até falei com o apóstolo Paulo, com o Paulinho, que eu tinha o desejo de ser pastor auxiliar. Sim. Cara, eu trabalhei tanto ali e tal. Falei, cara, agora eu vou ser pastor auxiliar. Vou esquentar a batata, eu jogo pro pastorzão. É mais fácil, pô. Não é verdade? Você como pastor auxiliar... Vamos pastorear juntos. É lógico. Vou pastorear, quando esquentar a batata, eu jogo no colo dele, pô. Aí eu fico na boa, né? Sim. Então eu tinha essa pretensão. Mas eu também entendi o chamado que Deus tinha pra minha vida. Sim. Eu tinha essa convicção. E até quando o apóstolo Paulo falou comigo, eu falei assim, olha, Ismael, eu tenho um desafio para você. Eu falei, estou à disposição. Confesso a você, cara, que eu tremi na base. Sim. Cara, tremi na base. Porque como que vai ser? Porque você não é um pastor. Você pastoreia ali de uma forma auxiliar, mas você não tem aquela habilidade de resolver determinadas situações. Tomar decisões. E aí, então você como pastor auxiliar, cara, você tá numa boa, bichão. Sim, sim. Agora, se você for pegar uma igreja, sim, que hoje é a nossa condição, 23 anos. Totalmente diferente. O cenário é outro. Sim. O cenário é outro. Então, quando o Paulinho falou assim, olha, eu quero que você abrir um trabalho lá no Jaraguá, cara, olha, eu vou te falar a verdade, cara, veio uma aflição no meu coração, veio um desespero, como que vai ser? Mas, ao mesmo tempo que existia essa mistura de emoções, de preocupação, também veio uma paz de Deus no meu coração. E a voz voltou. Exatamente. Aí falou assim, olha, você lembra? Nossa. Deus, ele sabe de tudo, né? Trouxe de volta. Você lembra o que você pediu? Sim. Esse é o momento. Sim. Agora eu vou abrir aqui parênteses. Eu nunca me precipitei, falei, nunca forcei a barra. Quando vai ser? Quando vai ser? O pastor não está me vendo aqui, vai me consagrar quando? Já não aguento mais. Já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz tanta coisa. Cara, não se preocupa com isso. Sim. O que Deus tem para a sua vida, Deus vai fazer. Sim. As coisas vão acontecer de uma forma natural. Sim. E o Espírito Santo, ele vai conduzir todas as coisas no momento certo. O kairós de Deus, no tempo de Deus. E as coisas acontecem assim. Então eu falo assim que hoje 23 anos, ô Sandro. Ainda estou amassando barro, hein? Quando as pessoas veem a igreja lá, nossa, o pastorzão e tal... Mas... Estava comentando agora aqui, né? A igreja tá bonita, estruturada. Tá bonita, tá estruturada. Mas quando nós fomos pra lá, nem violão tinha, cara. Sim. Não tinha nada, eu tive que comprar tudo. Né? Agora, só um detalhe. Eu lembro que quando nós fomos pra lá, eu falei pra minha esposa, vamos lá conhecer o local? Vamos. Aí eu peguei o Felipe, peguei a Rebeca já tinha nascido tal. Ela nasceu aqui na Menorá, né? E ela foi apresentada aqui na Menorá e tal. E quando você saiu, a Rebeca era novinha e o Felipe já estava com 5, 6 anos. Isso, o Felipe estava com 5 anos. Aí já nasceu a Rebeca nesse período. Aí já estava com 10. O Felipe já estava... O Felipe está aqui com a gente. Estava com 10 já. Então, exatamente. O Felipe tinha 3 anos e a Rebeca com 5, quando nós saímos daqui. E aí, nós fomos para esse local, aí
A Rebeca falou assim, gente, vamos orar a Deus. Vamos entregar nossa família no altar de Deus. Cara, confesso com o maior medo. Tá tudo errado. E você sabe que oração contrária é pior que macumba, né, gente? Cara, coisa mais terrível. Porque tem gente que torcia, tem gente que não torcia. Infelizmente existe isso. Sabe? Então a gente sentia essa pressão. A gente sentia essa pressão. Mas eu peguei a minha família e hoje eu trago um slogan da nossa igreja. O slogan da nossa igreja é família, plano perfeito de Deus. Sim. Por isso que é a Igreja Batista Ministerial da Família. Aí eu lembro que eu chego nesse local, passo em casa, pego o Felipe, pego a Rebeca, pego minha esposa, vamos para o local onde Deus está abrindo para nós. Vamos. A Rebeca com 5 anos, daquele jeitinho, orando e tal, daquele jeitinho dela. Depois orou o Felipe, depois orou a minha esposa e depois eu orei, né, consagrando a nossa família naquele momento para a obra de Deus. Quem ia conosco? Quem ia nos apoiar? Eu sei que o apoio virá lá do alto, sabe? Mas foi um desafio, viu? Você falando aí, pastor Ismael, eu lembro muito da história de Abraão, né? Quando Deus fala para Abraão, sai da sua terra, da sua estrutura, onde você está estabelecido, e vai para a terra que eu ainda te mostrarei. Abraão não sabia para onde ele ia, mas ele conhecia o Deus que tinha mandado ele ir. Sim. Que foi o que aconteceu com você. Foi o que aconteceu. Sem visualização, porém você sabia que o Deus que mandou você ir para lá era o Deus que ia te fortalecer. Olha, eu tinha essa convicção e ao mesmo tempo tinha um medo. Sim. E você começar algo do nada, mesmo que tenha uma igreja por trás que vai pagar aluguel no início, vai pagar água, vai pagar luz, mas e as pessoas, sim, as ferramentas, as pessoas, para fazer com que as coisas comecem a acontecer naquele lugar? Nós não tínhamos. E tem um detalhe também, né, pastor Ismael? Por mais que nós estamos pastoreando, chega momentos que você fala, cara, mas pra que direção que eu vou tomar aqui? Que olha, tem esses momentos que você se sente sozinho. Por mais que você tenha o Espírito Santo, pastores que andam com você, mas você fala assim, cara, mas o que eu preciso fazer de Deus agora? Muitas vezes você senta na mesa com seus pastores, então, o que a gente pode fazer? Não. Você está conduzindo, não ouve de Deus, você precisa fazer. Isso é um desafio. Não, esse é um desafio. É um desafio que te quebra muito por dentro. Você fala assim, cara, mata o teu orgulho e fala assim, ó, eu sou totalmente dependente de Deus. Não tem como, dependente. Cara. E sabe que nisso aí, cara, eu tenho algumas experiências dentro disso. E muitas decisões na igreja. Até decisões assim que as pessoas, pastor, que se eu fosse você fazia isso. Eu também já fui desse. Se eu fosse pastor eu faria isso. Sabe? É que eu estava conversando ontem com um amigo, não sei se era... Eu estava falando com um amigo, existe... Sabe aquele quando o pessoal monta a seleção brasileira? Sim. Que está na mão daquele técnico que vai fazer essa seleção ser campeão ou não? Sim, sim. Mas surge um monte de técnico. Palpiteiro. É porque se fosse eu, é como se o time que o cara montasse fosse ganhar de fato. Sim, né? Sim. E eu falei assim também é na igreja. Há muitos palpites, sabe? Porque se eu fosse pastor, então. Eu falei assim, eu também já tive desse lado, eu também já falei isso, se eu fosse pastor eu faria, mas não faz. É exatamente isso. Cara, não faz. Eu lembro nitidamente quantas coisas eu falava assim, nossa, se eu fosse o pastor Davi Clava, eu faria isso, tal. Não sei porque ele não fala isso, não faz isso. Rapaz, hoje, depois conversando com o pastor Davi Clava, depois a gente conversando com o Paulinho também, eu falei, eu apanhei muito. Eu não tive assim, na verdade, um apoio bem próximo. Hoje você tem um apoio próximo, você tá luz na minha frente nessa questão. Sim. Mas eu tive que amassar barro sozinho. Sim. Eu não tive, sabe, alguém para me abraçar e falar, Ismael, vamos por esse caminho que eu já passei por aqui e tal. Sim, cara, foi muito difícil, muito difícil. Hoje os que estão comigo, pastor, aquilo que eu não tive, eu transmito a eles. Isso é importante. Cara, não é porque eu não tive que eu quero que eles também se virem. Não é isso. É como um pai fala assim, poxa, na minha infância eu não tive coisas. Meu pai não podia dar. E teve coisas que meus filhos tiveram que eu não pude ter. A mesma coisa ministerialmente falando.
eu não tive assim, não é porque ele foi errado ou por ele, não é isso. Inexperiências. Até falando com o apóstolo Paulo recentemente, né, ele estava pregando na nossa igreja, no aniversário da igreja, e eu falei assim, poxa vida, eu aprendi muita coisa sozinho. Aí ele falou assim, puxa vida, eu errei muito. Ele falou assim, mas estou aprendendo. Eu falei assim, então, estamos no mesmo caminho. Sim, com Então, certeza. isso que é legal. Isso que é legal. Eu tenho sempre um pensamento assim em relação a isso, o pastor Ismael. Hoje pastoreando os jovens e adolescentes, que é sempre, por exemplo, alguma coisa que você tem de direção de Deus dentro do... Eu tenho de direção de Deus dentro do ministério, eu sempre sento com os meus pastores antes. Isso é muito importante. Cara, é Porque muito, você fala assim, muito ó, importante. eu sempre falo assim, ó, eu acho que a gente tem que fazer isso, isso e isso. Eu já tenho sinalizado por isso, por isso. E aí eles falam, ó, tudo bem, vamos pensar nisso, nisso e nisso. Cara, isso dá uma clareza. Sempre falo muito com o pastor G, porque ele ficou pastoreando jovens por muitos anos. Ele ficou ali muitos anos. Ele aposentou nos jovens. Quem conheceu o Geraldão, meu Deus. Quem não conheceu o Geraldão, o cara tem experiência. Meu e aí Deus. eu falo assim, mas isso... E tem vezes que eu sento com ele, porque tudo eu me reporto pra ele, mas não é por uma questão assim... que ele exige de mim. Eles não exigem isso de mim. Mas, tipo assim, eles falam assim... Isso é tão importante pra mim na questão do quê? Porque eu prefiro fazer junto com eles, porque é muita gente. Além de ser muita gente, você tem a responsabilidade no reino de Deus, porque é espiritual. Então, isso é uma proteção. Eu enxergo como uma proteção e uma forma de você errar menos, como você falou. Sim. Porque aí, muitas vezes, eu sento com ele... E ele fala assim, ó, Sandro, você tem que pensar nisso, nisso. Mas hoje os jovens, eles pensam dessa forma, dessa forma. Já parou pra pensar nisso? E muitas vezes, esse é um momento que até o direcionamento é de Deus, porém não é a hora de eu colocar ele em prática. Então eu espero amadurecer, Exato. A gente amadurece aquilo em oração, e aí chega uma hora que ele olha pra mim e fala, então, ó, eu acho que agora chegou o momento. E aí você acerta... Você se torna mais assertivo nesses aspectos. Sabe que eu estava conversando com o ministro agora, o Massal, né? Comentei com você. Ministro de louvor e tal. Ele falou uma coisa que marcou. Estava tomando um café com ele, estava ele e um pastor, outro pastor, pastor Joel, que é do Bola de Neve. Nós tomando um café juntos. Joel do Bola de Neve de Francisco Morato. Sim. Tá, o Joelzinho. Muito amigo nosso, jogou bola com a gente, com o Rian, com a galera toda aí. E o Massal falou uma coisa muito importante. Sabe que mais do que conhecer a palavra, que marcou, eu vou preparar uma ministração para isso, é conhecer a Deus. Sabe, toda a direção vem de Deus. Sim. Você pode conhecer a palavra na essência, mas se você não conhecer a Deus, uau. Cara, quando ele falou isso, eu falei, cara, eu falei assim, eu preciso me converter. Porque as pessoas conhecem palavra. Você fala assim, você cita versículos de cor. Eu cito versículos de cor. As pessoas que me cantam, nossa, mas como você consegue memorizar? Cara, é fácil. É só você treinar, você memorizar e guardar. Agora a questão não é você conhecer a palavra. Você tem que conhecer o Deus da palavra. Cara, isso é muito forte. Sim. Isso marcou. E quando eu falo assim da gente tocar a igreja, eu sou muito de ouvir, sabe? Eu sou muito de ouvir. Eu dou oportunidade para pessoas falarem também. Eu quero ver sua sugestão, porque a gente não tá com. A gente não a última palavra não é a nossa. A última palavra sempre vai ser de Deus. Sim. Não é verdade? E nós, como pastores, também temos que ter essa humildade. Sim, com certeza. Sabe? Eu vejo isso. E tem aqueles que realmente não é assim, tem que ser desse jeito e pá. Não, peraí, é Deus, é direcionamento de Deus. Então, quando eu tinha esses direcionamentos, então eu ouço essas sugestões, eu vou pesando, vou dando crédito a essas, aí eu vou trazendo uma balança. Poxa, aquilo que o Sandro falou tem sentido. Então é para a gente fluir desse lugar. Sabe? Lá os jovens, nós temos liberdade, eu dou liberdade para os jovens trabalharem lá na igreja. Sim. Não sou aquele cara quadradão, né? O que não transgride, eu sempre guardo isso como zelo. O que não transgride os princípios de Deus e não envergonha o evangelho, vamos que vamos.
Sim, com certeza. Agora, se é o auê, bagunça, peraí, vamos recolher todo mundo aí, vamos fazer um direcionamento nisso aí, Sim. entendeu? Então eu dou liberdade para as pessoas trabalharem. Então é uma forma de confiança. Mas voltando à questão do início da igreja lá, quando nós começamos, eu não tinha nada disso. Eu tive que aprender na marra, né? E chorando, eu e minha esposa, aí ela falou assim, amor, não sei o que você vai fazer. Eu falei, também não sei, vamos buscar de Deus. E Deus dava uma direção. Isso que é mais lindo, sabe? E não fica na dependência dos meus braços, dos nossos braços, Sim. só na dependência de Deus. E Deus faz as coisas acontecer. Isso que é lindo. Então, e a obra não é nossa, é de Deus. Deus nos comissionou para fazer a obra dele. Sim. Mas a obra é dele. Sim. Isso nós temos que ter como consciência. Então isso aí é extraordinário para mim. E aí depois que você entra ali, Bom, chegou no prédio, começou a desenvolver esse o prédio que nós ministério. estamos, quando nós começamos lá em... Nesse meio tempo, pastor Ismael, é importante a gente falar que você hoje, não sei se você é ministério integral hoje, ainda não. Integral. Integral. Hoje. Integral. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Nessa época numa jornada dupla, né? Carambola, foi E difícil. isso é importante, eu acho que a gente falar dessa questão da jornada dupla. Como você administrou isso? Porque eu estava recentemente conversando com um pastor amigo meu e a gente estava falando exatamente sobre isso. A gente tem que ter uma boa gestão entre família, trabalho, nosso business, trabalho, negócios, os nossos relacionamentos, ministério, igreja local e etc. Fala um pouco para nós, porque a gente está contando tua história aqui e a gente está transicionando dentro disso, mas essa parte sua, que você também estava numa jornada dupla ali, com o teu trabalho. Rapaz. Como que é a gestão disso para você ser bem sucedido e você chegar onde você chegou hoje? Hoje você tem 25 anos de ministério. 23 anos. 23 anos. 23 anos. É uma história, é uma jornada. São muitas pessoas sendo transformadas, muitas pessoas sendo libertas, muitas pessoas que passou pela igreja, Sim. foram para outras igrejas, que é normal isso Normal. dentro do processo de igreja, porque são pessoas que estão crescendo em outros lugares, Sim. Deus levou ela para outros lugares, mas assim, essa gestão, porque tem que ter uma gestão muito boa, né, pastor Ismael? Para você poder produzir, ser frutífero e avançar. Eu gosto de citar Timóteo, né? Timóteo. Quando o apóstolo Paulo fala assim a Timóteo, primeiro saiba administrar sua casa para administrar a casa do Senhor. Sim. Eu acho que o segredo é você ter é saber exercer o sacerdócio na sua casa. Sim. Eu até gosto quando você lê o livro de Billy Graham, ele fala muito interessante na biografia dele. Ele estava ganhando no mundo todo, sim, mas perdendo a família. Ele diz isso na biografia dele. Sim, sim. Depois ele começa a trazer novamente, o filho dele se afastou do evangelho e tal. Hoje também é uma pessoa que está aí, né, atuante no evangelho, filho de Billy Graham e tal. Sim, pegou o legado do pai. Pegou o legado do pai, entendeu o propósito, né, de Deus para a vida dele. E aí, o que eu digo nessa questão? Antes de eu ficar definitivo na igreja, olha, foi uma fase muito difícil, viu? Dá vontade de chorar às vezes, cara. Muito difícil, financeiramente difícil. Sabe, você tem uma criança pequena, cara, você buscar o alimento e o filhinho, poxa, pai, e você não ter, e você ter a igreja onde você está começando a desenvolver e tal. Então é uma mistura de emoções que você tem que saber centrar, entender o seu chamado, entender que o primeiro chamado que nós temos é a nossa casa. A pessoa que tem a vocação ou ela pretende chegar ao ministério pastoral ou exercer alguma função, primeiro entenda que o ministério que Deus deu foi a sua casa. Sim. Então, uma coisa que eu sempre preservei foi a minha família, a minha casa, cuidar dos meus filhos, procurar ser exemplo, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa ativa, sabe, empolgando os filhos, mostrando o caminho para eles. Eu e minha esposa, eu não fiz isso sozinho. Se não fosse ela, não teria chegado onde nós estamos hoje também. Eu falo que a parceria do casal é muito importante, né? Estar juntos na mesma visão.
E quando eu comecei, rapaz, financeiramente falando, meu trabalho secular foi difícil, muito difícil, mas foi uma construção. Deus foi dando experiências para nós e nós fomos ali buscando o direcionamento de Deus e tal. Ah, eu só vou pastorear se a igreja me pagar. Não, É, não é isso. nem é sobre isso, né? Não é O sobre isso para que Deus te chamou. Foi para isso que Deus te chamou. O coração não tá nisso. Não está nisso. Isso é consequência do seu trabalho que Deus lá na frente vai ajustando as coisas e as coisas vão acontecendo. Sim, sim. Hoje eu sou interino na igreja, né? Hoje eu sou interino na igreja. Mas até chegar, meu irmão, levou tempo, hein? Não foi assim que começou a igreja e tal. Não, ó, levou tempo. E não foi fácil, não. Agora, o mais importante disso foi a minha esposa. Eu não poderia deixar de falar da minha esposa, porque ela foi assim um braço direito. E os meus filhos também, né? Entendendo, se metendo e nos acompanhando. Nunca aquele negócio, hoje eu não quero ir para a igreja, hoje eu não vou. Não, vamos. Então, todo mundo envolvido. Todos nós envolvidos no trabalho. E isso fez com que nós viéssemos crescendo no Evangelho. Até hoje. Se você fala assim, mas como então? Agora está tudo suave? Não. Só vai ficar suave quando chegar no céu. É uma guerra, né? É uma guerra, é constante. É constante. Então, mas foi difícil, Sandro. Se a pessoa entende o chamado, ela não desiste. Agora, quem gosta de ser pastor, quem gosta, esse cara não vai aguentar muito. Não aguenta, né? Não aguenta, cara. Ele vai entregar os pontos. Sim. E vai desistir. Não, eu conheço gente que desistiu de pastorear uma igreja. Eu conheço pessoas que desistiram. Para que eu vou me submeter, ficar com a entrada dessas pessoas que não quer nada com nada? Ela não entendeu, essa pessoa não entendeu o chamado, ou não tinha o chamado, ou se aventurou no chamado, entre aspas. Sim, sim. E quis ser o pastor, quis ter o título de pastor, quando na verdade não tinha nenhuma função. E quando você vai lá em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12... ele é muito claro acerca disso, né? E a última parte do versículo 12, no versículo 1, uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores, outros para mestre, que estão aqui na nossa mãozinha, né? Os 5 ministérios. Sim. Aí a última parte do versículo 12, que ele fala assim, é para a edificação do corpo de Cristo. Sim. Se a pessoa não entende a vocação, não vai se aventurar, não vai se arrebentar. E vai Você arrebentar muitas pessoas. Você falou uma coisa aí que é importante nesse sentido, que quando você olha para Davi, antes de ele ser rei, né? E Samuel vai ungir o rei, na verdade Davi, o pai de Davi apresenta os filhos e nem apresenta Davi, né? Exato. E antes de Davi vencer Golias, ele venceu um urso e um leão. Que é o que ele conta, e aí por causa que ele venceu um urso e um leão, ele vence Golias. Para que ele se tornasse rei, ele serviu um rei. Que quando ele vai pro reino de Saul, né? Pro local onde Saul, para servir Saul, ele servia um rei e aí futuramente ele se torna um rei. Então você percebe que essa jornada de desenvolvimento do chamado dele não é simplesmente assim, não, do dia pra noite o cara se tornou rei. O cara foi perseguido. Davi foi perseguido por Saul e várias vezes ele teve a oportunidade de acabar com Saul, mas o coração dele não estava nisso, na vingança, mas estava no Senhor. Exato. Então, ai de mim, como que eu tocaria no ungido do Senhor? Exato. Então, isso que você falou é muito importante nesse aspecto de, se você entende que tem um chamado de Deus, para as pessoas que estão nos assistindo aqui, e você entende isso, você precisa entender os valores eternos, que é como você falou, é pelo rei e pelo reino. Uma coisa que eu vejo, eu até acredito que isso, as pessoas vão meditar no que eu vou falar. Uma das coisas que nos leva a crescer, é a primeira lição que para nós aqui serve, é saber aprender o que é submissão e autoridade. Sim. Isso é uma coisa fundamental para as nossas vidas, e amanhã depois estaremos... Deus vai nos colocar como pastor para estar conduzindo uma igreja, e muitos estão ouvindo esse podcast. Estão vivendo isso nesse momento, né? Exatamente. Então, alguns estão vivendo, eu quero... Seja submisso. Sim. Não queira ser mais. Sim.
sabe? Aprenda primeiro a submissão para depois ter autoridade. Exato. E esse é o caminho, né? A autoridade não vem antes. Vem primeiro a submissão. E até ouvi não sei se eu vou lembrar aqui de fato, mas assim, Saul, ele andava com a coroa, ele era rei, né? Ele andava com a coroa porque era rei. Davi era rei e não andava com a coroa. Interessante, né? Quer dizer, ele estava esperando o momento dele, a hora do momento dele, ele estava aguardando. Ele já era um rei. E você vê que a hora que ele chega para assumir o reinado, não é ele. É o povo que fala assim, ó, você é o nosso rei, Davi, pode governar sobre nós. E não estava nem com a coroa. Exatamente. Cara, é muito forte isso, forte, né, meu? Isso é forte. Então, mas ele entendeu o que é autoridade e submissão. Eu vejo que nesse ponto ele entende o que é autoridade e submissão. Independente de qual coisa, Saul era autoridade. Sim. Ele não poderia tirar. Exatamente. Ele tinha que submeter. Lógico que não fazia as mesmas coisas que Saul fazia. Sim, porém, era autoridade, ok. Então, vou guardar no meu tempo. E não vou fazer também motim, né? Exatamente. Tanto é que ele vai para a caverna de Adulão, que ele está fugindo também, né? Vai para a caverna de Adulão, etc. Nossa, é muito para a cabeça. É muito. Você aprende muito com isso, né? Cara, eu tô assim, eu tô muito feliz. Eu falei pra minha esposa, eu tô vivendo uma época muito boa. Ah, mas não tá com problema na igreja? Tô. Sim. Até falo, né? Quem está nos ouvindo aí, as pessoas chegam na nossa igreja, vê todo mundo recebendo, nossa, que igreja amorosa e tal. Você já foi na nossa igreja? Sim. O pessoal é amoroso, né? O pessoal é receptivo e tal. Sim. Aí as pessoas chegam lá pra ficar na nossa igreja, aí eu sou o primeiro a fazer a visita, eu sou o primeiro a fazer a visita pra toda a família. Eu e minha esposa pegamos isso, né? Sim. Ah, chegou você na nossa igreja, pretende ficar lá, por exemplo? Não, visitar sua família. Vai conhecer, para depois tentar direcionar você para algum ministério, isso alguma coisa. Aí a gente faz isso. Aí eu falo assim, gente, olha, nossa igreja é muito gostosa, pessoal receptivo e tal, mas é uma igreja que está cheia de defeito, a começar de mim. Eu quero dar as boas-vindas, que está chegando você também cheia de defeitos, seja bem-vindo. Porque essa é a realidade. Não existe igreja perfeita. Mas é uma realidade em todo local. Na Igreja Batista Menorá, quantos defeitos tem? Muitos. E BMDAF, quantos problemas tem? Cristo Centro e tantas outras. Que são pessoas. Agora tem um lado bom também. Tem as pessoas, né, receptivas, mas cheias de defeitos. Todo mundo doente ali. Então eu estou vivendo uma época muito boa na igreja. Nós estamos fazendo hoje uma mentoria com alguns pastores lá. Né? Comecei um trabalho novo com eles, mentoria com eles quinzenalmente. Você com seus pastores? Eu com meus pastores. Eu faço mentoria com eles. Isso é importante. Porque ao longo desse período, a gente vai aprendendo e vai tendo algumas experiências, alguns dissabores. E em cima desses dissabores, a gente vai tirando algumas lições, não é verdade? E aí, em cima disso, eu fui trabalhando, estou trabalhando. E depois vou pegar toda a liderança também, vou trabalhar a liderança dentro de uma linha. Estamos seguindo na igreja. E a gente está aí para fazer a obra de Deus. Sim. Não sei fazer outra coisa. Né? Agora eu concluo meu curso também de Direito, né? Acabei o curso de Direito agora. Já me enganjei também já em outro curso também, dentro da área. Mas o meu foco é ministério. Isso não vai me roubar. Isso não vai tomar meu coração. Né? Eu falo assim que eu mesmo com a idade que eu estou hoje, Sandro, eu tenho muita empolgação, né? Tenho gás. Sim. Não estou morto. Estou aí para fazer a obra de Deus. Ninguém me segura. Isso é muito importante você falar, né, Pastor Ismael? Até que você tocou nesse assunto. Você se formou em Direito e agora você nessa temporada ainda construindo tudo isso. Você pastoreando, você ainda entrou num curso de Direito, se formou. Loucura, Vilhão. E agora você finalizou e já está entrando em outros cursos. Eu acho que assim, é muito importante esse desenvolvimento constante. Sim, a gente não pode parar, né, Sandro? Não pode. Senão você fica só no mundinho. Sim. Entendeu? A obra de Deus ela é dinâmica, você não pode parar. Então eu creio que essa ferramenta que Deus me deu hoje, é porque houve também uma dedicação, um esforço, e Deus me deu graça. Porque eu tive vontade de desistir. A minha esposa falou assim, não, você não vai parar.
Meu filho, antes de começar a fazer, ele comprou um livro para mim de direito civil. Tu vai, pai, presente para você. Não sei quando você vai começar, mas está aqui para você. Eu tenho esse livro até hoje. Né? Foi 5 anos de faculdade. 5 anos na cadeira ali, filhão. 5 anos na cadeira ali, sabe? Aí você fala, mas você, qual a sua idade? 60 anos. Isso novinho, é incrível, cara. Isso é incrível, hein? Novinho. E eu quero incentivar outros jovens, outras pessoas, que independente da idade que eles tenham, cara, você está vivo. Você não pode parar. Tenha seus objetivos, sejam eles ministeriais, sejam eles profissionais, sejam em que área for. Não pare, né? Avança. Né? Deus nos chamou para o quê? Para avançar. Eu gosto daquela passagem de Isaías capítulo 1, versículo 19. Ele fala assim, tentar lembrar aqui o texto, rapaz. Se quiseres comereis o melhor dessa terra. Sim. Né? Se você quiser comereis o melhor desta terra. Uma condicional, né? É uma condicional. Você que vai correr atrás. Deus vai te dar graça. Senhor, me dá saúde, dê condições. Então eu tive vontade de parar, minha esposa, você não vai parar. E por N situações, né? N situações. E eu falei assim, eu preciso parar. E eu confesso a você que eu estava já pirado. Está concluindo os 5 anos, mas parece uma eternidade. Uma semana virou uma eternidade. Parece que não ia acabar nunca, rapaz. Mas graças a Deus acabaram-se as provas. Fiz todas as provas, passei. Agora eu vou prestar a primeira fase da OAB agora. Glória a Deus. Estou nessa pegada aí. Mas qual que é o objetivo? Mas você vai querer ganhar dinheiro com isso? Não. Não quero. O foco principal é ajudar pessoas. Ajudar as pessoas. Sim. Orientar as pessoas da igreja. Sabe? Que estão perdidas, não sabem os seus direitos. Então eu vou poder dar uma luz para essas pessoas naquilo que eu conheço, naquilo que eu adquiri de conhecimento. Então, olha, vai por aqui, meu irmão, assim, tá? Olha, tem um advogado assim, vai lá, trata com ele, se vira com ele. Agora, o que for coisa pertinente à igreja, a nível para eu cuidar da igreja, a nível de leis, aí eu como advogado posso, né, cuidar da igreja também nessas questões. Sim. Mas eu pegar um caso seu, porque a pessoa não consegue distinguir pastor Sandro e doutor advogado. Sim. Não sabe. Mas eu falei com o pastor, eu coloquei um processo na mão dele e ele me cobrou um honorário e tal. Cara, uma loucura. Aí o cara não te vê mais nem como pastor, nem como. Mas não é mais um advogado, é um pastor. Mas você não falou com o pastor, falou com o advogado. Sim. E eu tenho os honorários do advogado. Isso aí é muito complicado. Então, eu já falei, irmãos, não trato de processo de ninguém, eu só dou orientação. Sim. Eu só oriento, tem um advogado tal, você pode conversar com ele, falar com ele, mas eu não vou pegar caso nenhum. Então, eu já dei essa dica. Depois ninguém vai ficar falando, pastor, eu tô com uma causa assim e tal. Não vem não. Não vou pegar. Não vou entrar nessa barca furada, não. Eu sei que é complicado. Então, é isso aí. Pastor Ismael, eu conheço a sua igreja. Sua igreja já fui lá. É um lugar realmente onde Deus tem feito muitas coisas incríveis. A gente tem testemunhos, conversa com pessoas, testemunhos em relação a isso. E hoje ela está localizada, eu acho importante você falar a localização dela, do bairro, talvez pessoas que estejam assistindo esse vídeo, que estejam próximas ali. Legal. Para que elas possam ir fazer parte dessa comunhão, para fazer parte, congregar, receber uma palavra de Deus. Fala um pouco aí pra gente. Tá, a nossa igreja, ela é IBMDAF, Igreja Batista Ministerial da Família. Tem uma história atrás disso, sim, né? Sim. Tem uma história atrás disso, porque o que acontece? Essa história, ela surgiu como houve uma destruição da minha casa, separações de pais e tudo. Então nós sofremos muito como filhos. Sofremos muito. Nós somos 5 irmãos, 3 meninos e 2 meninas. Todos casados, etc e tal, mas nós tivemos nossas situações quando adolescente. Sim. Cara, que é muito difícil. E cada um reage de uma forma. E quando Deus então traz a gente para essa igreja e de trabalhar com família. Então, foi quando surgiu a Igreja Batista Ministerial da Família. Sim. E hoje a IBMDAF, ela está ali na rua Acaricoara, no Jardim, fala Jardim Santa Lucrécia, mas é ali ao lado da Estação Aurora, no Jaraguá.
É bem pertinho da estação, do Meu, lado. Se as pessoas nem quiserem, o trem nem precisa parar, é só pular do trem e já cai dentro da igreja. Entendeu? Não precisa nem parar o trem. Boa. O trem já vai passando para sentido Franco da Rocha, Francisco Morato. Pula. O cara só vai pulando, já cai dentro da igreja, literalmente. Entendeu? E Deus nos deu esse lugar muito estratégico, onde para evangelizar, nós fizemos um trabalho de evangelismo agora, temos 1000 copos de água falando, Jesus é água, água que dá vida. Jesus é água que dá vida. Eu encontrei entendeu? o seu genro na academia, ele me contou. Foi incrível. Meu, foi 10. Fizemos como que fala? Fizemos uma etiquetinha, né? Colocando Jesus que dá água. Jesus que dá água que dá vida e tal. Sim. E distribuindo nos faróis. E lá onde desce um monte de gente. Rapaz, é direto. Então nós estamos ali. Temos nossos cultos de quartas-feiras às 20 horas. Temos segundo e quarto sábado às 19 horas com o pastor Maurício e a pastora Kátia. Sim. E tem os jovens ali. Tem um momento de comunhão, de louvor, adoração. E domingo à noite às 18 horas, que é o culto da família. Sim. Estamos ali. Domingo de manhã você tem culto lá também ou não? Não. Só domingo No à noite. momento eu estou ainda orando, pedindo uma direção de Deus para a gente ver se vai voltar com culto domingo de manhã. Sim, sim. Nós estamos buscando uma direção. Não tive essa direção ainda, Sim, tá? Porque tem algumas outras atividades de manhã, ensaio, reunião e tal, e a gente usa de manhã. Sim, sim. E como nós estamos ainda buscando aquele local, para Deus nos agraciar com aquele local ainda, existe um propósito de alcançarmos aquele local. Eu até falo que eu estou grávido, né? Ainda estou desde gestante daquele local. Mesmo que quando nós colocamos nossos pés ali, você vê que até a pança aqui, né, já demonstra, né, que eu estou gestante do local, mas ainda Já está materializando. Agora eu estou num processo de alcançar, de alçar aquele espaço todo. Então ainda estou indo devagarzinho. Quando nós fomos para lá, só para eu já ir fechando, quando eu fui para lá, eu estava na Mina Rambal, quando foi alugado o local, fiquei 18 anos, sempre cumprindo com nossas obrigações, sempre certinho, nunca devendo nada. E aí quando surge esse local, e eu procurava no Google Maps, né, procurando através do Google, um terreno ali no Jaraguá e tal, e eu passava nesse lugar e via aquele galpão grande, falei, meu Deus, poderia ser uma igreja aqui, olha, aquela frente todinha, poderia ser uma igreja, eu sempre sonhando. Cara, aí quando eu vou visitar uma irmã que tinha ganho um bebezinho, passamos em frente, aluga-se. Aí meti o carro lá na frente, de porta para dentro. Não, já foi a minha esposa. Mas pelo amor de Deus, não entra não. Você vai levar um tiro. Eu falei, não quer levar tiro nada, irmãzinha. Vamos entrando aí e tal. E já fui parar de frente com o proprietário e tal. Não falei que era igreja e tal. Comecei a conversar. E aí, cara, foi 2 meses negociando aquele negócio. Aí Deus começou a fazer. Até o Filipão fez um vídeo, tal, ele que gosta desses negócios aí e tal. Sim. Eu incentivo. Eu não manjo nada, né, desses negócios aqui, cara. Eu curto tudo isso aqui, mas não manjo nada. Eu acho legal. Por isso que eu vou nessa vibe também, sabe? Tem negócio, tem que expandir mesmo. E aí, eu lembro de uma reunião, só para fechar isso aqui, eu lembro na reunião da diretoria, pastor, eu acho que é muito difícil, hein, é muito caro. Você realmente, irmãos, é caro, não é fácil, a responsabilidade é grande. Eu tenho tudo isso de consciência, eu sei que vocês estão falando, mas eu tenho uma resposta, tenho uma palavra de Deus para vocês. Falei para eles, 2 gatos pularam para trás. 2 pularam para trás. Os outros ficaram comigo. Mas eu falei assim, olha, a visão é maior do que o recurso. Eu não tenho recurso. Mas a visão é maior que o recurso. Quando eu falei, mas foi assim, de impacto no coração. Ai, pastor, então eu tô contigo. Aqueles que falaram assim, então eu tô contigo, ainda não estava comigo ainda. Até eu deixo de falar assim, gente, esse negócio de falar tamo junto, eu tenho medo disso. Cara. Cara, não fala pra mim tamo junto. Eu já falei várias vezes de púlpito. Irmãos, não fala tamo junto. Esteja, mas não fala. Sim. Porque os últimos que falaram
nunca estiveram. Sim. Só estavam em palavras. Sim. Mas nunca estiveram. É que nem Jesus nunca disse que amava ninguém, mas ele amava de fato. Exato. Ele se entregou pela humanidade. Quando Jesus ele vai ser cruzado, cadê os discípulos? Cadê os tamo junto? Vazou. Tinha vazado, cara. Vazou. Tinha dado linha. Sim. Entendeu? E assim são essas pessoas. Não estou generalizando, né? Mas acho que essa palavra é muito equivocada, né? Sim. Então, eu respeito quem usa a expressão, mas para mim não bate aqui, sabe? Sim, é melhor você não falar e tá ali junto. Tá aí, vamos que vamos. Então, irmãos, vamos nessa que é boa beça, vamos chegar junto aí, vamos batalhar e Deus tem nos abençoado. Então, nós estamos lá na aí na deram um passo de fé. Demos um passo de fé, irmãos, não. Mas pastor, você é louco. O cara veio com um aluguel desse tamanho. Eu joguei o cara lá no como chama, no rodapé. Joguei o cara no... Não, mas você tá louco? Não, eu tô são. Eu tô são. Sim. Agora, eu estou falando que eu posso pagar. Agora, se eu falei que eu posso pagar, nem que eu tenha que vender meu carro, colocar meu carro na jogada, mas eu vou colocar. Sim. Mas isso é o que eu posso pagar. E você não vai passar vergonha. Ah, mas eu tenho um que vai me dar um aluguel de X. Mas então, em a sua experiência, vai com essa pessoa. Eu até falei para a pessoa, eu tenho uma palavra de Deus para você. O que é de Deus prevalece. Falei para a pessoa, olhando cara a cara, o que é de Deus prevalece. Aí eu falei assim, você tem muita fé. Eu falei, não, eu não só tenho fé. Eu acredito num Deus que pode fazer. Eu creio. Aí depois passam alguns meses, alguns dias, aí o pessoal da diretoria, pastor, e aí, vamos ler? Eu falei, calma, gente, calma. Vai tocar o telefone. Aí o cara toca o telefone. Tocou o telefone. E aí, vamos sentar para reunião. Vem para cá, vamos conversar. Aí foi a briga boa, né, cara? Aí foi a briga boa. Aí eu gosto disso aí, cara. Eu gosto de negociar. Aí nós estamos lá. Então nós estamos... Quantos anos já nesse novo prédio? Nós estamos 5 anos. Glória a Deus. Vai fazer 5 anos agora. Glória a Deus. E nós agora renovamos por mais 5 anos. E nós vamos tomar alguns outros passos aí para ver o que Deus vai fazer. Né? Eu creio que Deus já está fazendo. Então nós estamos nos empenhando ali. Eu creio que Deus vai acrescentar muito ali. Sim. E Pastor Ismael, para a gente fechar aqui, eu queria que você falasse um pouco sobre... A gente falou bastante de ministério aqui, mas a gente também falou sobre a importância das pessoas que talvez elas não foram chamadas pro ministério igreja como sacerdócio, mas como sacerdócio de Cristo, elas tenham uma missão de estabelecer o reino de Deus através do empreendedorismo, através da arte, através do governo, em todas as áreas, porque a gente sabe que como embaixadores de Cristo, nós somos embaixadores de Cristo. Como sacerdotes de Deus, muitas vezes tem pessoas que têm uma habilidade dentro do corporativo que Deus chamou ela exatamente para isso. Bem específico. Bem específico, ou Deus chamou ela muitas vezes para que ela pudesse ser um administrador. E eu vejo que existe muita dificuldade dentro das pessoas que, aí eu falo de juventude agora, jovens de igreja, porque eles acham que isso não tem sentido e não tem significado. Mas tudo que nós fazemos é para a glória de Deus e agora nós estamos estabelecendo o governo de Deus através de todas essas áreas. Então, na minha empresa eu estabeleço o governo de Deus. Também, quem dá aula numa faculdade estabelece o governo de Deus. E tudo isso é importante para essa diversificação, como Lutero falava, as facetas de Deus. Sim. Então você pode ter alguém no governo muito cheio do Espírito de Deus, que ele vai trazer uma influência com os valores eternos e padrões bíblicos, que vai trazer transformação de pessoas, vai trazer bem-estar de uma nação, e assim sucessivamente em qualquer área. Né? O reino de Deus não é somente um destino, mas é uma realidade de vida para hoje, onde aonde eu estou inserido, eu estabeleço o governo de Deus. Então, eu gostaria que você falasse sobre isso para a gente fechar, dando um conselho aos jovens, aos adolescentes que estão nos ouvindo aqui, até mesmo os adultos, aqueles que se frustraram no decorrer da vida, porque assim, cara, eu achei que Deus tinha me chamado, mas agora eu entendi que Deus não me chamou, mas encontrar significado na vida, entende? Porque assim,
se você entende para o que Deus te chamou, independente se seu desejo era ministério, mas Deus te chamou para você ser um empreendedor, é através de um empreendedorismo que Deus vai transformar pessoas, e isso faz parte do plano de Deus. Deus não só atua na igreja, mas ele usa pessoas dentro do mercado de trabalho. Eu acho interessante essa colocação, porque às vezes as pessoas elas acham que todos têm que ser pastor. Exatamente. Todos. Mas não é isso. Sim. Não é isso. Eu entendo assim, de uma forma tão clara, que Deus ele chama as pessoas de uma forma específica. Sim. Deus chama a todos, mas de uma forma específica para cada área, onde você vai fluir, onde você possa fluir. Porque se você atribuir uma responsabilidade para alguém só para massagear o ego daquela pessoa, normalmente acontece isso também. Sim. Infelizmente acontece. Eu vou chamar a pessoa para ser pastor, para ser líder, senão ele vai sair da igreja. Cara, e as pessoas que muitas vezes assumem um papel, elas não conseguem fluir, e isso torna um peso na vida dessas pessoas. O que acontece com elas? Elas terminam sendo frustradas, decepcionadas, e elas colocam culpa em Deus e se afastam. E depois elas pegam e vão para outra igreja, e começam a zanzar. Eu falo que isso aí são os crentes beija-flor. Sim. E fica aqui, fica ali, fica não para lugar nenhum. Sim. Mas são pessoas que, ministerialmente falando, de pernas estão com as pernas quebradas. Sim. E quando chega em determinado, não quero me envolver com nada. Cara, Deus chamou para alguma coisa. Sim. Você tem que entender qual é o seu chamado. Sabe aquelas pessoas que falam assim, pastor, ora para ver qual que é o meu chamado? Cara, eu não sei. Você tem que orar. Sim, exatamente. Sabe, eu não vou colocar a mão na sua jaca e falar assim, eis que vejo. Não, cara, você vai entender. Deus vai trazer no seu espírito, vai ser muito claro. E quando você trata esse assunto, é muito delicado. É muito delicado. Muito delicado, porque as pessoas querem aquilo que não é da alçada delas. É como se fosse obrigado a dar a elas aquilo que não cabe na mão delas. É como você pega seu filho e quer dar seu carro para o seu filho dirigir. Existe um tempo. Talvez quando chegar um determinado momento, será que ele vai prosseguir naquela pegada? Talvez não. Sim. Então eu vejo que existem algumas precipitações. Então, se Deus chamou você para ser um empreendedor e Deus te usa como canal para abençoar a vida de outras pessoas, até o próprio ministério onde você está, cara, levanta a mão para o céu. Exatamente. Você é um canal de Deus. Exatamente. Você é um evangelista, você é um introdutor, você é um cara que mexe no som. Cara, mexe com excelência. Sim. Entendeu? Agora, se existem algumas frustrações, é necessário colocar e conversar. E eu falo assim, não saia de uma forma brigada, de uma forma de qualquer jeito. Se você sair daqui desse jeito, você vai para outra igreja, vai sair da mesma forma. Ficar carregando o problema onde vai. Aonde vai. E Deus não vai abençoar. Sim. E Deus não abençoa. Então eu falo assim, gente, dentro disso, bem colocado para você essa pergunta, porque é um questionamento que muitas pessoas têm. Mas lá não me valorizaram. Cara, quem te valoriza é Deus. Deus não abençoa atores, né? Exato. A pessoa mesmo. Exato. Fazendo o que foi chamado para fazer. Eu falei com uma pessoa, porque eu quero fazer isso. Cara, fica no óleo. Deus já te enxergou. Deus vai alcançar. Deus vai tocar no coração. Em nenhum momento eu falei para o pastor Paulo, na época, olha, eu quero ser pastor. Sim. Eu entendi o chamado. Quantas pessoas... Olha, é interessante. Quantas pessoas... mas o pastor, o Paulo já não te consagrou. Vem para minha igreja, vem para minha igreja. Eu fui assediado por muitos. Sim. Para sair da igreja, na época, cara, não me chame para isso. Sim. Não me chame. Eu sei o momento certo e a hora certa. E a hora que chegar, Deus vai estabelecer. Não quando eu quiser, quando Ele determinar. Então as pessoas têm que entender isso. E se é empreendedor, se é evangelista, se é pastor, se é aquilo, cara, sirva. Nós temos que entender que nós somos chamados para trazer o reino de Deus. Exatamente. Que nem eu estava na faculdade ali,
Aí o professor, muito gente boa, doutor, professor e tal. Aí ele falou, nossa, eu senti um peso na classe. E eu já cheguei, eu já sabe que eu sou pastor na igreja, lá na faculdade. Ele falou, Ismael é pastor aqui, gente. Ismael vai orar para tirar essa urucubaca aqui Boa. da sala. Estou sentindo um peso. Eu falei, pastor, eu falei assim, ô professor, é para orar mesmo? Não, mas você é próximo dele lá, tal, falar com ele, porque o negócio tá pesado. Assim. Então, vamos orar. Eu falei assim, outra, e tem mais um pastor aqui do meu lado, um colega meu, né? Aí chegou um aluno novo e falou assim, vocês se importam que ele possa orar aqui, né? Aí ele falou assim, não tem importância. Eu falei assim, eu sou muçulmano, não acredito muito, mas ora aí. Eu falei, vou orar. Eu já estendi as mãos na classe. Deus abençoe esse ambiente, abençoe o mestre, abençoe os colegas, traga a tua graça sobre esse local, toda urucubaca sai em nome de Jesus e tal. E comecei a orar. Cara, é estabelecer o reino. É estabelecer o reino. Não é não é a função que você exerce. É o servo que você é. Cara, pega isso no coração. Sim. Você que está nos ouvindo, não é a função que você exerce. Forte. É o servo que você é. Para o reino de Deus. Então as pessoas, porque... Não, cara, você é servo. Eu tenho o meu slogan assim, se você olhar no meu status lá do WhatsApp, sirvo para servir. Se eu não servir, não sirvo para nada. Então, você é servo. Você que está nos ouvindo, você é servo. Esquece função. Deus estabelece. Se você tem uma vocação para alguma área, cara, não espere, não se preocupa. Seu tempo vai chegar. E faça por onde também, né? Sim. Seja compromissado com a obra de Deus, seja submisso, respeite a autoridade, seja frequente, seja atuante na igreja. Sim. Houve algum problema, houve um descontentamento, que isso é natural, isso é normal. Vai acontecer, ninguém é perfeito. Chega lá, expõe seu coração. Existe tempo e tempo. Tem pessoas que vai ficar um período nessa igreja, vai para outra igreja, como teve pessoas que ficaram um período na nossa igreja, foram servir em outra igreja. Sim. Amém. Sim. Mas entenda o seu chamado, entenda a sua vocação. E eu vou fechar dizendo o seguinte, você quer fazer uma coisa boa? Aprenda a ser servo. Se você aprender a ser servo, você vai ser usado por Deus. Uou. Agora, se você for querer correr atrás de título, você vai até conseguir, porque alguém vai te enxergar, nossa, porque, cara, você vai ser colocado pelo não, mas não por Deus. E vai vir a frustração, vai vir um cansaço, vai vir o fardo pesado, muitas vezes, e você vai abandonar. Sim. Então, e tem muitas pessoas na igreja dentro desse jeito, vão ser saradas novamente. Sim. Né? Nós fomos com a pastora Tânia Tereza na nossa igreja, quinta e sexta, coro de libertação, uma bênção, tudo. Deus trouxe assim algo extraordinário para a igreja, sabe? E nós estamos no mover agora, assim, não vou falar assim diferente, mas acho que houve um start. Sim. Né? Deus não é diferente, Deus ele startou algo na igreja. Sim. Então é isso que nós temos que startar algo na vida das pessoas, sabe? Então, eu fui chamado por Deus para startar. Você foi chamado por Deus para startar. Todos esses que estão aqui foram chamados por Deus para startar outras vidas, como servo. Então entenda seu papel, a sua função, servo. Sim. Então eu sou o servo, nós somos servos de Deus. Muito bom. Amém? Muito bom. Obrigado, eu fico feliz. Ismael. Sandro, muito obrigado. Eu que agradeço esse bate-papo, né? Esse pessoal aí que está por trás das câmeras aí nos ajudando. Sim. Não podemos deixar de falar deles aí, né? Porque tem que valorizar esse trabalho também, né? Como servos de Deus, poderiam estar em casa descansando, poderiam estar lá, sabe, nesse friozão aí, tomando um chocolate, que está aqui com a gente aqui, né? Sim. Então, eu quero agradecer a todos vocês, né? O meu filho está comigo aqui também, o Filipão, né? Guerreiro junto comigo aí. Eu tenho 4 filhos hoje, Nicole, Mateus, e tenho a Rebeca, né, 2 biológicos e 2 de coração, de joelhos, e a minha esposa. Jamais posso deixar de comentar dessa menina, porque eu estou de pé, primeiramente por causa de Deus. E ela que nos auxilia muito no ministério. Cara, vou falar uma coisa para vocês. Se você quer exercer um ministério,
saiba com quem você vai casar. Não pode travar tudo. Presta bem atenção, os jovens aí que tá todo ouriçados aí, né? Ó Deus, aquela loirona, talvez seja uma curva de rio para você aí, uma carne de pescoço, mesmo sendo entendeu? loirona. Mesmo sendo loirona, de zoião azul. Cara, não vai pela, sabe? Então, ora mesmo. Jovens, ore para uma mulher de Deus. Meninas, ore para um homem de Deus, sabe? Não é aquela que tem um peitoral, um bíceps cheio de... Cara, não vai nessa onda não, que é casca isso aí, sabe? É só casca. Então, busque de Deus mesmo. E a minha oração, Sandro, é que esse trabalho que você está fazendo no podcast aqui cresça, que Deus prospere muito a sua vida, Amém. O seu ministério. Amém. É uma nova caminhada. Amém. E eu estou à sua disposição, quando quiser trocar uma conversa comigo, bater um papo, Osmar, tal. Pode chegar junto. Obrigado. Entendeu? Estou à disposição mesmo. E dessa galera toda aí, pode contar comigo. Tá bom, gente? Um beijo no coração de vocês, um beijo no coração de todos que estão nos assistindo aí. E eu me sinto honrado em poder fazer parte dessa mesa aí. Sim. E que Deus abençoe e Deus prospere muito vocês. Glória a Deus. E façam-nos uma visita quando desejarem, quando quiserem, conhecer a nossa casa lá também. Vira e mexe, eu também estou aqui na Menorá também, com a galera aí. Então tamo junto. Sim. Tamo junto. Glória a Deus. Pessoal, você que assistiu esse vídeo até o fim e fez sentido para você, eu quero te pedir que você possa nos ajudar compartilhando com o máximo de pessoas. A gente sabe, muitas vezes, eu mesmo particularmente, já fui alcançado por várias mensagens que amigos me compartilharam. Então Deus, ele falou muitas coisas importantes aqui para o nosso crescimento, mostrando como que nós podemos viver uma vida cristã prática. Não uma vida cristã mística, mas as verdades do dia a dia, os passos práticos com o pastor Ismael. Uma honra passar esse tempo com ele. E vem com a gente, compartilha com o máximo de pessoas. Se inscreve no nosso canal para você receber e ativa as notificações para você receber todas as informações. Deus te abençoe. E é isso aí. Valeu. Valeu. Deus te abençoe.